Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite para todos. Com muita alegria eu quero saudar o mundo, a terra, a todo o povo de Deus, com a doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero pedir a vocês que estão presentes, que possam compartilhar este vídeo. Eu quero falar aqui sobre a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 1. Você pode seguir aí com a sua Bíblia. E o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sejam bem-vindos. Compartilhem com outras pessoas. E nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. O período da grande tribulação terá o seu final com a segunda vinda de Cristo. Todas as pessoas que zombaram, todas as pessoas que criticaram, que blasfemaram, que negaram a Jesus, o verá como ele é. E as demais pessoas ímpias, idólatras, mentirosos, os que amam e praticam a mentira, eles verão o Filho do Homem e ficarão admirados, ficarão perplexos, pois saberão ser tarde demais para buscar o Senhor. Nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Isaías, no capítulo 55, e o versículo 6, fala-nos que nós devemos buscar o nosso Deus. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Porque haverá um momento que os homens buscarão a Deus e não o encontrarão. Fernando, boa noite. Isaías 56, versículo, ou seja, 55, e o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Fernando, tudo jóia, tudo na paz de Deus. E a primeira vinda de Jesus aconteceu justamente no nascimento dele. Nasceu do ventre de Maria, na cidade de Belém. E depois Jesus ele virá arrebatar a sua igreja, virá arrebatar o seu povo. A segunda vinda de Cristo dar-se-á quando ele vier descendo dos céus até a terra e pisará o Monte das Oliveiras. O próprio Senhor Jesus falou a respeito da sua segunda vinda. E ele disse em Mateus capítulo 24, vamos ler Mateus capítulo 24, e o versículo 20, que diz o seguinte: Mateus capítulo 24 e o versículo 20. Vamos ler a partir do versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Fausto Neto, boa noite.
Quem estiver sobre o telhado, os que estiverem na Judéia, não fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então nós temos aqui a respeito da segunda vinda de Jesus. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Nós necessitamos compreender que a vinda de Jesus está cerca, está muito perto. E a palavra diz aqui, é Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A segunda vinda será com poder e grande glória. O Filho do Homem, Jesus, ele revelar-se-á aos judeus e aos incrédulos no final da grande tribulação. E será algo repentino. Ele virá com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, manifestando-se a todas as nações da terra. Na sua primeira vinda, Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, de uma maneira muito despretensiosa. Ele nasceu justamente na manjedoura, humilde, muito humilde, muito simples, mas agora ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós temos muitos fatos que acontecerão. No arrebatamento da igreja haverá um ajuntamento de todos os membros da igreja de Cristo, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. E após isso acontecerá as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Geraldo, boa noite. E o tribunal de Cristo, momento em que as pessoas receberão galardões e serão galardoadas, serão privilegiadas, serão coroadas. Na realidade, o galardão vai receber aquela pessoa que fez a obra de Deus, aquela pessoa que dedicou-se à obra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. As nossas obras serão testadas, serão provadas, e cada um receberá o seu galardão conforme ele fez, conforme ele trabalhou, conforme ele obedeceu ao Senhor. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 22. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode seguir. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E diz o versículo 14 que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isto é, aquelas pessoas que dedicaram-se, que serviram a Deus, que serviram ao Senhor. Tito capítulo 2, versículo 13 diz:
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando com esperança. Qual a esperança? A esperança de que seremos salvos, a esperança de que seremos galardoados, a esperança de que estaremos para sempre com o Senhor. E a palavra do Senhor Jesus Cristo diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus disse: eu voltarei, eu virei outra vez e vos levarei. Não se turbe o vosso coração. Evangelho segundo escreveu São João, desculpem, capítulo 14, vamos ler aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Ayrton Moreira, boa noite, paz. Ele foi preparar lugar. Eu até diria que estes lugares, ou esses lugares, já estão preparados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Eu vou levar vocês para que vocês estejam comigo. Eu virei outra vez. Os sinais da volta de Jesus estão bem presentes no mundo atual. As guerras, as pandemias, o esfriamento de amor, a falta de temor para com Deus, a falta de amor para com o próximo, o egoísmo, o egocentrismo das pessoas, as enchentes, a fome, a pandemia, as guerras, as catástrofes, tudo isso está registrado na palavra de Deus. Os sinais estão bem presentes. É só você ler a Bíblia, é só você acreditar no que diz a palavra de Deus. E hoje prega-se muito pouco sobre a vinda de Cristo, prega-se muito pouco sobre a segunda vinda de Jesus. As pessoas querem saber de prosperidade, querem saber de bem-estar, mas a mensagem da segunda vinda de Cristo é real, é uma realidade, e nós precisamos estar atentos a cada momento, atentos a cada dia. Eu vou ler aqui em Mateus, deixa eu buscar aqui, eu vou falando e vou lembrando das passagens bíblicas. Nós precisamos manter viva a nossa esperança de que Jesus voltará buscar a sua igreja, e a vinda de Cristo é uma realidade, meus queridos, uma realidade muito grande, muito séria, e precisamos compreender que os sinais estão presentes. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Fabiano tosse, Deus lhe bendiga. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus disse: olhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos. E em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Nós sabemos que muitos aí têm se passado, têm dito que é Jesus, têm dito que é o Senhor, porque muitos irão no nome de Jesus. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares.
Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E muitos falsos profetas, a multiplicação da iniquidade, e aqui está dizendo que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. São os sinais da volta de Jesus. Nós precisamos estar atentos, observar as notícias, as reportagens, e vermos que tudo está no seu real cumprimento. Apocalipse 19, versículo 19 diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. O Cristo está se contradizendo? Impossível. Ele está falando de dois eventos. Jesus disse que virá um tempo de paz e prosperidade até que a sua noiva, que é a igreja, ela seja arrebatada. Portanto, estas vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos observá-la no Velho Testamento, o grande Noé, que apregoava, que ensinava, que mostrava os acontecimentos, que falava do dilúvio. As pessoas criticavam dele, as pessoas não acreditavam. Na época atual, não é algo diferente. Fala-se da palavra de Deus a todo instante, de todas as formas, de todas as maneiras. Na verdade, sim, existem muitos falsos pregadores, muitos falsos profetas, porém os verdadeiros estão presentes, cada dia, cada momento. E nós devemos estar atentos aos sinais proféticos. Leia a Bíblia. Momento aqui, por favor. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Veja os grandes acontecimentos. E Mateus capítulo 25, versículo 5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mateus capítulo 25 fala sobre as virgens. Um quadro muito significativo de duas classes de pessoas. As virgens, as 10, esperavam o noivo. Todas tinham azeite nas suas lamparinas, mas as loucas não tinham reservatório de azeite. Isso significa que nós precisamos estar atentos cada dia, estar atentos a cada momento. No entanto, as Escrituras dizem que o Messias virá quando o mundo estiver quase destruído pela guerra, pela fome. O juízo de Deus está sobre a terra. E quando Israel estiver quase derrotado, então Yahvé declara: e olharão para mim a quem transpassaram. E todos os judeus vivos na terra reconhecerão o seu Messias. Mas aquele que permanecer até o final, esse será salvo. E nós temos dois eventos super importantes. Não podemos escapar ao fato das duas vindas de Jesus, que ainda se darão futuramente. Uma que surpreenderá mesmo a sua igreja, e outra que não será uma surpresa para ninguém. O arrebatamento acontecerá, dar-se-á, acontecerá, e nós precisamos estar preparados. E a palavra do Senhor nos diz que ele veio uma vez à terra, morrer pelos nossos pecados, perdoar os nossos pecados. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, e nós precisamos compreender que o Cordeiro de Deus, ele veio. Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. No entanto, nestes últimos dias, nós observamos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança. A vinda de Cristo, ele virá para resgatar Israel e estabelecer o seu reino sobre o trono de Davi em Jerusalém. Por essa razão, os rabinos, os soldados e a multidão zombaram dele na cruz. Apesar de todos os milagres que Jesus realizou, as pessoas ainda não acreditaram nele. Crucificaram-no, e sua crucificação, como a prova conclusiva de Deus, não poderia ter sido o Messias. Os dois na estrada de Emaús diziam: nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora ele estava morto. Cristo os repreendeu por não crerem, por não acreditarem tudo o que os profetas disseram. Este era o problema comum naquela época: deixar de considerar as profecias do Antigo Testamento. E hoje as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Mas eu quero te dizer, eu quero te falar que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Como poderia Cristo executar julgamento sobre a terra, vindo do céu com milhares dos seus santos, com multidão de anjos, se primeiro não estivesse levado para o céu? Aqui nós temos, na realidade, a questão do arrebatamento da igreja. Ele virá arrebatar o seu povo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, fala Paulo aos Tessalonicenses, seremos raptados, seremos arrebatados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E antes da volta de Cristo com os seus santos, haverá celebração das bodas do Cordeiro com a sua noiva. Tendo passado pelo tribunal de Cristo, sendo galardoada, os santos estarão vestidos de linho fino, que representa a pureza dos santos. Certamente eles devem ser também o exército vestido de linho fino, branco e puro, de Apocalipse 19 e versículo 14. Vamos ler aqui. Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 14. Estou pregando com toda a certeza, com toda a convicção, para que você possa estar bem atento. Diz aqui, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, puro e branco. E da sua espada saía, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela todas as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui nós vemos que Cristo, Cristo, virá para destruir o anticristo. Quando eles foram levados ao céu, é claro que não ocorrerá durante a segunda vinda, pois não haverá tempo suficiente nem para o tribunal de Cristo, nem para as bodas do Cordeiro. O arrebatamento é algo que acontecerá anteriormente. E aqueles que estão com seus pés plantados em Cristo, aqueles que seguiram a Jesus Cristo, estes realmente terão o seu galardão, a sua vida salva. E as Escrituras, na realidade, falam claramente
como alguém nos tempos do Velho Testamento poderia saber que haveria duas vindas do Senhor, duas vindas do Messias, somente por implicação. Ou os profetas se contradizeram quando profetizaram que o Messias seria rejeitado, seria crucificado, seria zombado, mas ele também seria proclamado rei sobre o trono de Davi, para sempre, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, a vinda de Cristo é uma realidade. E naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e os santos vêm à terra com ele. Ele leva os santos para os céus no arrebatamento, para muitas mansões preparadas. Como eu já falei aqui nesta noite, estou todo arrepiado aqui, porque eu já tive uma visão. Eu já tive algumas revelações sobre essas mansões construídas, sobre esses lugares preparados, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor. Ele virá com a sua noiva, e haverá um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, na mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem, que há de se manifestar. Essas condições mundiais, por ocasião do arrebatamento, na realidade, só podem estar falando sobre a grande tribulação. E arrebatamento é uma realidade. Arrebatamento está na palavra de Deus. Todos os santos eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está para acontecer e serão levados pelo Senhor. Eu estou pregando isto com muita alegria, com uma certeza de que o Senhor virá ajuntar os seus escolhidos. Ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra. Certamente não significa que Cristo arrebatando sua igreja para levá-la ao céu, pois trata-se de um ajuntamento disperso de Israel, da volta desse povo. Mas aquele servo mau e perverso, que não soube aguardar, que não soube guardar o seu coração, o seu Senhor, tarde virá. E nós temos aqui, meus queridos, o cumprimento da palavra de Deus. Esta é a nossa esperança. Esta é a esperança de todos aqueles que servem a Deus, de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Tenha esta esperança. Sirva a Deus. Eu estou trazendo para você uma boa notícia. O Senhor Jesus virá arrebatar o seu povo. O Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja. Enquanto o Velho Testamento promete a vinda de Cristo, o Novo Testamento mostra a sua primeira vinda. Mostra o arrebatamento. Mostra as bodas do Cordeiro. Mostra a igreja sendo galardoada. E a segunda vinda de Cristo para finalizar os planos de Deus para esta terra e implantar o seu reinado. 40 dias após a ressurreição de Cristo, Jesus ele sobe aos céus, diante dos olhos de várias pessoas. Foi nesse momento que é revelado claramente sobre
a segunda vinda de Jesus. Estando eles, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que é dentre vocês, esse Jesus que é dentre vós, está subindo ao céu. Foi assunto ao céu. Ele virá do mesmo modo como o vistes subir. Atos capítulo 1, versículo 10 ao versículo 11. A segunda vinda de Cristo foi proferida por Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia, aleluia. A respeito deste dia, ou desse dia, Maria José, boa noite. A respeito da hora e do dia ninguém sabe, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Meu querido, nós necessitamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante da sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as suas ovelhas. Mateus capítulo 25, versículo 41 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25 e o versículo 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As moradas estão preparadas. E Jesus virá restaurar todas as coisas, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, já que vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O Senhor está falando cada dia. O Senhor está falando a cada momento. A cada segundo o Senhor está dizendo para que nós possamos estar preparados. Preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu te digo uma coisa e te convido nesta noite a aceitar o plano de Deus para a tua vida. Aceitar o plano de Deus para a tua salvação. A Bíblia nos diz, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora. Eu já falei nesta noite que nós não sabemos o momento do arrebatamento da igreja. Mas sabemos que o arrebatamento será uma realidade. E um dos sinais da primeira vinda de Cristo é o surgimento de falsos mestres, ou da segunda vinda de Cristo, o surgimento de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos cristãos, muitas heresias acontecendo momento após momento, dia após dia. Muitas pessoas não acreditando na volta de Jesus, mas este mundo
ele terá o seu final. O Salvador, ele alertou para que nós observássemos os sinais que antecedem a sua segunda vinda. E nós temos aí, já falamos, as catástrofes da natureza, o surgimento de falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas, a guerra, a fome, e nós estamos vivendo estes momentos terríveis. Os desastres naturais têm acontecido a cada instante, e nós vemos o capítulo 24 de Mateus, o cumprimento a cada dia, a cada momento. Aumento de conflitos, aumento de rebelião. Jesus menciona também a respeito do rompimento da paz, ao falar a respeito de guerras, rumores de guerras, o aumento da maldade, dos conflitos mundiais, o período em que antecedem a volta de Jesus será marcado por grandes tensões. Nós estamos vivendo estes momentos. Pensem, meditem, porque Jesus falou e nos alertou dessas coisas, para que nós pudéssemos estar preparados. Lafayette Lima, paz do Senhor, para que nós pudéssemos estar preparados. Há muito sofrimento, há muito martírio. A história da igreja é uma história de muitos sofrimentos. O amor tem esfriado dos corações. E Jesus mesmo falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E um dos grandes acontecimentos que antecedem o arrebatamento da igreja está marcado justamente pela falta de amor, o discernimento espiritual que nós devemos ter para observar que Jesus está voltando. Breve virá. Estejamos preparados. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13:33 é: vigiai, estar atentos. E a vigilância foi algo amplamente mencionado por Jesus. O Mestre nos mostra que nós devemos estar atentos. A última trombeta soará. Pense nisto, meu querido. Você está preparado? Você está atento à volta de Jesus? Você tem vivido uma experiência espiritual com Deus? Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, ser sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Pedro e os outros apóstolos falaram bem sobre a vinda de Jesus. A primeira vinda de Cristo deu início à consumação dos séculos, Jesus vindo na plenitude dos tempos, nascendo de uma virgem. E a segunda vinda de Cristo acontecerá. Portanto, toda a era da igreja, todo o período da igreja pode ser considerada como os últimos dias. As escrituras espirituais nos falam que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Prepara o teu coração. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima. A Bíblia explica enfaticamente, sem nenhuma sombra de dúvida, que Jesus está voltando. O Senhor Jesus, ele prometeu buscar a sua igreja. Esta é a nossa alegria. Os sinais estão presentes, estão contundentes. Jesus virá buscar o seu povo. Jesus virá buscar a sua igreja. Qual tem sido a tua forma de viver diante de Deus? O que tu estás fazendo para o Senhor? O que tu estás fazendo para Deus? Eu quero te convidar nesta noite
a ter um encontro pessoal com o Senhor. Jesus voltará, meu querido. Esta é a nossa esperança. A esperança de que haverá um novo céu e uma nova terra, nos quais habitarão a justiça. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos enfrentando problemas, dilemas, preocupações, mas eu tenho uma viva esperança do arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 22 fala: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e à sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e estarão para todo sempre com o Senhor. Haverá a Nova Jerusalém. A cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça a glória de Deus e tenha alumiado o Cordeiro, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses dias eu tive uma revelação muito profunda, uma revelação muito especial. Foi antes do dia 31 de dezembro. Deus me deu uma revelação. Eu estava em uma grande montanha, e daquela montanha o Senhor dizia: profetiza às nações. E eu começava a profetizar. Aí eu vi muita enchente, vi muitos desastres, vi muitas cidades sendo tragadas. Eu estava em Mongaguá, lá em São Paulo, no litoral. Eu falei para minha prima, eu tive uma grande revelação, mas eu não falei para ela. Eu via muita morte, muita fome. Anchalai roblai chokobahasui. Riondios neichou. Aí eu vi um grande livro. E aquele livro era muito grande. Não foi a primeira vez que eu tive essa revelação desse livro. Já várias vezes eu tive revelações mostrando sobre este livro. Esse livro era muito grande, tinha muitas páginas. E as páginas iam passando. Eu perguntava: Deus, o que é isso? E o Senhor dizia: o livro da chamada. Vou eu continuar chamando. Muitas figuras públicas, muitas figuras de nome, de alto nome, serão tragadas, serão ceifadas. Eu dizia: Senhor, quanta morte, quanta coisa. O Senhor dizia: eu estou fazendo uma varredura na terra.
Estou eu preparando o meu povo? Estou eu preparando a minha igreja? Estou eu mostrando sinais na terra, no mundo? E as pessoas não estão atentando para o que eu estou mostrando. E aquelas páginas iam passando. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus colocou no meu coração para que eu falasse mais uma vez sobre a segunda vinda de Cristo. Porque o tempo está chegando à meia-noite. O relógio de Deus está para marcar a meia-noite. E eu, como profeta de Deus, como profeta do Senhor, eu quero dizer para todos aqueles que estão me ouvindo que é tempo de preparação. Eu estou pregando esta palavra com grande temor, com grande tremor, sabendo que tenho os meus defeitos, mas a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Você aí que está me ouvindo, você que vai me ouvir, abra o teu coração, porque Deus está preparando o seu povo. Tempo de grande clamor na terra. Etchala itchiori piastubri enkenavia. Emendiu em derraço e terra façúbria. O Senhor está dizendo que é tempo de preparação. Debedando e canto em derraço, compra faço e terrai. Muitos não estão preparados para os grandes acontecimentos. Ashubriantio, antouleitio, rionderreço e terrace. Muitos não acreditarão naquilo que está sendo devasso e terrefa súbria falado nesta noite. Mas para aqueles que atentarem para a minha voz, aqueles que atentarem para o meu chamado, esse será reblaço e livrado. O Senhor está dizendo para a sua igreja: tempo de grande preparação. Preparação e preparação. Vou eu chamar. Vou eu preparar. Muitos serão tomados de surpresa. Muitos sairão e não voltarão. Tenho eu levantado os meus profetas. Tenho eu levantado aqueles que têm pregado com sinceridade a minha palavra. Mas quanta maldade! Quanta maldade e hipocrisia no meio dos meus. Repiachou conderre, randerepiachui terressia, rambandare canchui rai, tudo já está preparado. Os anjos estão preparados para receberem a ordem, chamando ingene asnavia, lastui, nesta terra é um vale de dor, é um vale de sofrimento. Ah, quanto gemido! Quanto gemido! Os sinais estão presentes. Os sinais estão presentes e acontecerá muita perplexidade, muita barbaridade. Muitos serão ceifados, muitos serão tomados. Tenho eu entrado no meio dos meus e tenho visto quanta hipocrisia. Tenho visto quanta maldade tem entrado no meio da minha igreja, mas eu estou preparando o meu povo. Tempo de preparação. Tempo de preparação. Eu vos digo que haverá grandes tormentas, grandes catástrofes. Raplasna canterra sui terra. Dribla antrepia canterresteriando e terravia. Muitas águas invadirão muitas cidades.
richa, repiash, naikante, este, ribiate, erekandahai. Outras pandemias diferentes acontecerão, mas tudo isso são prenúncios. Eu digo para aqueles que estão vigiando que preparem-se. Preparem-se, porque o livro de chamada está aberto. Vê o chamar. Chamar, chamar e chamar. E ai daqueles que não atentarem para a minha palavra. Eu vos convido nesta noite a terem um encontro pessoal, porque a minha presença encherá a terra, mas muitos não suportarão. Muitos serão tragados, e em muitos lugares a terra abrir-se-á e tragarão a muitos, através de grandes desastres e grandes choques. Mas eu aviso o meu povo nesta noite, e aqueles que atentarem para a minha palavra, eu darei o sinal de livramento. Alegrai o vosso coração, leiam a minha palavra e vejam os acontecimentos. Estou eu preparando tudo, porque é já a última hora de despertamento para o meu povo. Assim diz o Senhor. Leichon tio platio onde resuitere, ando in de rasto como na rai. De resto e country plateto oblateria. Deus, eu te agradeço, eu te louvo, porque tu és o Senhor. Eu não estava pensando em falar sobre isso, Senhor. Eu não estava pensando que tu tomaria a minha vida como profeta nesta noite. Mas glória ao Senhor por isso. Meus queridos, meus amigos, que Deus, a paz do Senhor, Vanderlei, que Deus possa ajudar a todos, guardem a palavra de Deus, creiam na palavra de Deus. Se não entendeu, não critique, porque é complicado. Deus me chamou como profeta, tenho certeza absoluta, não tenho dúvida, as profecias que Deus tem colocado na minha boca, elas têm tido o seu real cumprimento. Eu desejo para você boa noite na presença de Deus, um grande abraço, um grande beijo, qualquer coisa me chame no privado, ok? Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado a todos que participaram.